O presidente do Atlético deu uma entrevista coletiva, estou aqui ao lado do Henrique André, para aquele que nos acompanha na live, já está vendo que nós estamos em frente à sede do Atlético. O presidente do Atlético deu uma entrevista coletiva ao lado do Dr. José Murilo Procópio, que é o vice-presidente, e ao lado do Bruno Musi, que é o CEO da SAF do Atlético. O assunto a SAF, mas o assunto SAF fica para daqui a pouquinho. Primeiro o clube, porque o Atlético já sabe que o atual presidente será candidato à reeleição, não é isso, André? Boa noite. Boa noite, Álvaro. Boa noite para quem tá acompanhando a turma do bate-bola, é isso mesmo. E o calor tá grande, só que graças a Deus o Felipe trouxe aquele ventilador, né? Tá aqui abanando a gente também, então tá tranquilo. Olha só, Sérgio Coelho, que tinha declinado, né, do convite anteriormente para ser CEO do Atlético, né, CEO do futebol, ele foi convencido, né? Ele relatou que o Rubens Menin fez uma ligação para ele, depois os outros R também, convidando para ser o presidente da associação. A eleição acontece no dia 12 e o Sérgio Coelho pensou bem, né? Ele falou que estava com problemas na empresa, que ele deixou muito tempo na mão dos filhos, não que não estivesse administrando bem, mas que ele queria também ter mais contato com as empresas dele. Mas ele recebeu esse convite e veio como uma missão, como uma convocação. Então, se antes ele disse que era antiético aceitar o papel de CEO, vamos explicar, porque era um cargo remunerado, né? E ele, como presidente, ele participou da negociação da SAF, isso. Só que como presidente não tem isso, né, Álvaro? Ele participou de todo o processo da SAF, ele é o presidente do clube, não é ilegal, mas seria imoral. Essas foram as palavras usadas pelo Sérgio Coelho, no caso dele deixar de ser presidente do Atlético para ser CEO e ganhar para isso, né? Ser remunerado e muito bem remunerado, até porque é um executivo de uma empresa do tamanho que será a SAF do Atlético. Então você imagina aí o salário de um executivo desse. Ele não achou isso legal, mas agora, como presidente do Atlético, indo para uma reeleição, ele aceitou, dia 12 de dezembro tem a eleição, não se sabe ainda se o doutor José Murilo Procópio será o seu vice. Segunda-feira ele ficou de dar uma resposta. Fez mistério, né, Álvaro? E lembrando também que o Sérgio, ele vai participar do comitê do futebol, né? Que são 5 pessoas nesse comitê. O Sérgio, Rafael Menin, também Ricardo Guimarães, o Bruno Musi e o Rodrigo Caetano. Então esse comitê é que vai tomar as decisões do futebol do Atlético a partir de 2024. Léo Figueiredo, alguma colocação daí pra gente falar daqui a pouco sobre uma novidade para Atlético e Grêmio na Arena MRV? Opa, novidade é sempre importante. Sobre uma reeleição do Sérgio Coelho, com toda a sinceridade, Edu, vejo com bons olhos. Acho que o Sérgio Coelho é uma pessoa muito ponderada, um cara muito calmo, muito tranquilo, que sabe trafegar ali no Atlético, né? O Atlético hoje tem a sua SAF vendida, mas anteriormente, já com o conselho, né, com os 4 R's decidindo e ele tendo as responsabilidades com o clube, acho que vai dar sequência ao que está acontecendo. O Galo tem problemas para resolver de dívidas, o Galo tem problemas para resolver de elenco, ter um elenco mais equilibrado para o ano que vem, mas com toda a sinceridade, não acho que o presidente do Atlético seja um problema. Acho que a reeleição dele vai ser boa para o clube. E o atleticano vai aprender a discernir, a separar a associação de SAF, né? Uhum. Associação é uma coisa, SAF é outra, a associação já não é mais o futebol. Os mais de 100 anos ligando a associação ao futebol, a partir de agora, serão diferentes. O Sérgio Coelho tem uma história já dentro do clube, um presidente vitorioso, vai cuidar de outro setor agora da associação, o próprio Instituto Galo também, que é um projeto espetacular, e vida que segue. E pelo que eu tenho lido aqui no portal da Itatiaia também, sobre toda essa reunião, sobre os esclarecimentos, a SAF trabalhando de maneira bem realista, né? Trabalhar de forma realista, dar real para o torcedor, é a melhor maneira de iniciar. Exatamente. A transparência é sempre o melhor caminho, por mais que às vezes ela machuque, mas a verdade é sempre o caminho. E daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar mais de Galo, mas também teve uma coisa muito importante hoje que me chamou a atenção, de que a grana do futebol será do futebol. O que o Atlético faturar dentro do futebol será reinvestido dentro do futebol. E isso é uma situação muito importante, porque o carro-chefe é o futebol. A SAF tá para fazer negócio no Atlético, para levantar o clube, porque é um bom investimento, se bem tocado, um clube de futebol se bem tocado é um belíssimo investimento, mas é o futebol que faz a máquina girar. Então, que seja sim um investimento revertido para o time, porque é o que o torcedor quer. O torcedor quer que o Atlético não tenha dívidas, quer que o Galo tenha estádio, mas o torcedor quer que tenha time, brigando dentro de campo, representando, e acho que é bom seguir nesse...
A novidade é a seguinte, o Bruno Musi ventou um pouco aqui, melhorou os 32 graus. Mas é o seguinte, o Bruno Musi explicou sobre os preços que são praticados na Arena MRV no que se refere à entrada dos torcedores. E que o Atlético trabalha cada hora com um preço, mas que para o jogo contra o Grêmio, a novidade é, o Atlético vai colocar preços populares no anel superior. O anel superior que hoje já não é tão caro, vai estar ainda mais barato para o jogo Atlético e Grêmio. A expectativa é lotar a Arena MRV no domingo da outra semana, no jogo contra o Grêmio, porque é um jogo decisivo para o Atlético. É um jogo que pode colocar o Atlético no G4 da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, na fase de grupos da Libertadores. Para isso, o Atlético quer a arena completamente lotada. O anel superior terá preços mais populares. No anel inferior, que é o Brahma, esse aí terá o preço que é sendo praticado. O Atlético entende que todos os ingressos serão vendidos antecipadamente para Atlético e Grêmio. Agora, sobre o que você falou no bloco anterior, o presidente e o Bruno Musi fizeram questão de colocar aqui. O Atlético vai inovar, diferente da maioria dos clubes hoje. O que fazem? Para poder pagar uma conta de luz, tem que pagar com a venda de jogador. Para poder pagar uma folha de pagamento, tem que pagar com venda de jogador. O Atlético vai trabalhar agora para poder equalizar tudo isso e o dinheiro conseguido com venda de jogadores será aplicado em contratações e no futebol. Ou seja, dinheiro do futebol volta para o futebol. Exatamente, falas, né, o Álvaro, do Bruno Musi e também do Sérgio Coelho, uma fala importante. A gente também perguntou pro Sérgio, pro Bruno, como é que vai ser o perfil de contratações, o Atlético está definindo isso, não vai ter aquele perfil radical, só jovens, só jogadores experientes. Então o Atlético vem pensando nisso também, então isso faz parte, e essa questão do dinheiro é muito importante mesmo pro torcedor ficar tranquilo, e não quer dizer também, né, Álvaro, que vai sair vendendo para comprar, vai ser uma coisa pensada e planejada pelo Atlético. E para que isso aconteça também, todos os gestores de departamentos, eles foram orientados, tá? É uma missão de todos os gestores, todos os diretores, a fazer cortes, a fazer reduções. Isso não quer dizer só de pessoas, não, é de custos mesmo. Por exemplo, Arena MRV. O Bruno Musi explicou que os gastos com segurança e limpeza são os gastos mais altos atualmente. 250 mil, 150 mil por jogo. Estes gastos, o Atlético está trabalhando para diminuí-los, para aí também aumentar a receita da Arena MRV. E ele falou um negócio legal também da Arena MRV, da receita, pensando em 2024. Planejou o seguinte, por exemplo, o Galo faz 35 jogos em 2024 na Arena MRV. Se conseguir um faturamento de 2 milhões, são 70 milhões só com a Arena MRV. Então, se fizer uma média, né, de 2 milhões por jogo. Então o Atlético tá pensando, tá planejando isso. Mas ele sabe, né? Até citou a derrota pro Cruzeiro, que diminuiu o público, que não vai ser uma constância. Campeonato Mineiro não vai ter tanto público, né? Exatamente. Então é uma projeção e quanto mais perto chegar disso, melhor, e vai poder contratar e vai poder pagar a dívida. Sobre o time, ô Léo Figueiredo, eu digo para você que os jogadores continuam de folga, a reapresentação do elenco está marcada para quinta-feira. O Atlético volta aos treinamentos na quinta-feira. O Saravia teve o contrato renovado com o Atlético. O Galo está trabalhando agora para renovar o contrato do Bruno Fux e também do Mariano. Os dois terão contrato renovados com o Atlético, o que deve acontecer nos próximos dias. Treinamento na quinta-feira, jogo mesmo só contra o Grêmio domingo da outra semana.